Então, nós estamos estudando o livro, lendo o Sermão do Monte com John Stott. Nós começamos a estudar o capítulo 5 na última semana, capítulo 5, Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Nós começamos a estudar o capítulo de número 5 do livro, a religião de um cristão. Lemos sobre ostentando nossa espiritualidade, capítulo 6, versículo 1. Depois passamos sobre o tema dando esmolas, e hoje nós começaremos oração cristã, baseada, um estudo baseado, melhor dizendo, em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E eu pediria que alguns irmãos pudessem ler o texto para nossa explanação. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém. Bom, a primeira coisa que a gente observa no texto, para ser destacado, é que ele fala inicialmente, no versículo de número 5, ele fala quando, ou seja, o Senhor está presumindo que todo aquele que é cristão, ele faz uma coisa, ele tem uma devocionalidade e ele ora. Ou seja, um cristão que, sendo cristão, que crê em Cristo, não ora, ele não tem uma vida de oração, ele está perdendo muito com isso, e chega a causar surpresa. Seria algo surpreendente um cristão que não tem uma vida de oração, um cristão que não tem o hábito de ter comunhão com o Pai Celestial. A oração, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas a oração é um dos meios de graça. Pastor, o que é isso? Meio de graça. Nunca ouvi falar. O meio de graça é algo que Deus estabelece para que nós sejamos abençoados, para que nós recebamos bênçãos da parte dele. Por exemplo, a oração é um meio de graça. Por quê, pastor? Deus sabe de todas as coisas antes que nós falemos. Perfeito? Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas Ele estabeleceu a oração como um meio de graça, como um canal de bênçãos para cada um de nós. Dá para entender? Então, isso é um meio de graça. Deus já sabe de tudo, Deus não precisa ser informado de nada, mas em contrapartida, Ele estabeleceu a oração como um canal direto para que nós sejamos abençoados por Ele. Então, isso significa dizer que nós não podemos negligenciar de forma alguma a vida de oração. Nós precisamos ter esse hábito constantemente de orar a Deus. Ontem eu estava aqui nesta mesma sala e eu cheguei bem cedo para a reunião do conselho. E nós temos vários assuntos para resolver, da igreja, coisas importantes, coisas muito sérias. E a gente sabe que é um momento às vezes difícil. O que eu fiz? Eu reservei um tempo para ficar orando aqui, antes que os irmãos chegassem para a oração, para a reunião. Então, um tempo dedicado à oração antes da nossa reunião. E quando a nossa reunião começa, ela sempre tem uma leitura bíblica, que não é obrigatória, pode ter ou não a leitura bíblica, mas existe algo que não pode deixar de acontecer. O que é? A oração. A oração, ela é obrigatória, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos pedir a Deus o que? A bênção dele, a direção dele. Por mais que a gente tenha estudado o assunto, pesquisado o assunto, por mais que a gente seja muito sábio na nossa área,
nós precisamos pedir a bênção de Deus e a direção de Deus, né? Então vamos supor, você que trabalha nessa parte de empreendedorismo, você trabalha no mercado, né, financeiro, você precisa pedir a bênção de Deus. Eu sei que você pede bem de madrugada, bem cedo, né? Às vezes eu ainda não acordei, já está acordado 5 da manhã, 4:30 da manhã, ou ele me manda uma mensagem ou eu mando para ele, né? E a gente também acorda cedo, até porque a Ângela sai bastante cedo. Precisa pedir a direção de Deus. Por mais que você seja alguém muito competente, um técnico, manje muito do assunto, é necessário orar e pedir a Deus a direção. Bom, dito isto, vamos entrar propriamente no texto, e o texto nos diz assim: em seu segundo exemplo de justiça religiosa, Jesus descreve 2 indivíduos em oração. O hipócrita parece ótimo a princípio. Eles gostam de ficar orando, mas infelizmente não é a oração que eles amam, nem o Deus a quem dizem orar. Pelo contrário, adoram a oportunidade que a oração pública lhes dá para se exibirem diante dos outros. Por trás de sua espiritualidade se esconde o orgulho. O que eles realmente desejam é o aplauso. Eles já receberam a sua plena recompensa. Se eles querem o aplauso, se eles querem influenciar as pessoas dizendo, olha, nós somos religiosos, se eles querem ficar bem na fita, como se dizia na minha época, né? O que acontece? Eles já receberam o prêmio. Na verdade, eles ganham o prêmio da evidência que estão tendo, mas eles perdem o que há de mais importante, de mais significativo, que é justamente uma comunhão, uma intimidade mais profunda com Deus. Então veja que nesta noite ele está falando de alguma coisa muito prática, algo que tem a ver com a nossa vida, no dia a dia de cada um de nós. Nós precisamos ter uma vida de oração, mas não uma oração para aparecer ou para impressionar ninguém, mas uma constância, um hábito, alguém que de fato tem intimidade com Deus. Alguém disse uma coisa muito interessante, disse que as pessoas pouco oram porque elas não querem ser transformadas por Deus. Estranho isso, né? Porque muito mais do que você alcançar bênçãos enquanto você ora, uma das principais coisas que acontecem quando você ora, quando eu oro, é justamente a transformação da minha pessoa. Eu sou transformado nessa comunhão íntima que eu tenho com Deus. Então, quando eu oro, eu preciso reservar um tempo, inclusive, para ficar em silêncio e ouvir a voz interna no meu coração, a voz de Deus me dizendo, me orientando, me guiando. Não é uma voz audível, eu sou sincero, eu nunca ouvi uma voz de Deus audível, mas eu já ouvi, em muitos momentos, Deus falando bem dentro do meu coração, né? E assim Ele faz com cada um de nós. Deus direciona e Deus fala ao nosso coração. Então, quando nós oramos, nós somos transformados por Deus. Parece que um novo ambiente surge dentro de nós, na nossa casa, a gente fica mais tranquilo, parece que a gente se desarma, uma tranquilidade maior para enfrentar os desafios vem sobre nós quando nós temos uma vida de oração. Então veja a importância da oração. Mas pasmem vocês, a maioria dos religiosos, segundo uma pesquisa, não tem o hábito de orar. Muitos pastores só oram aquelas preces que são feitas nos momentos culticos. Durante um culto, ele tem que orar porque vai abrir o culto, ou então tem que orar porque vai encerrar o culto, ou tem que orar porque foi visitar uma pessoa doente, mas não tem mais o hábito de orar, de interceder pelas pessoas, de lembrar das pessoas aflitas. E isso é muito importante que aconteça conosco. Antes da gente, quando lembrar de alguém, buscar o telefone celular para ligar para essa pessoa, talvez o ideal seja realmente orar por ela, pedir a Deus por ela, né? Então, nessa época da tecnologia, do WhatsApp, do celular, do smartphone, em vez de você ligar para a pessoa logo, antes de ligar, faça uma oração, peça a Deus por ela.
Eu, em alguns momentos, eu lembro de alguns de vocês aqui, e da família de vocês, às vezes. E aí, quando eu lembro, eu não vou ligar para enjoar a pessoa, porque às vezes me vem à mente um de vocês, às 10 da noite, eu vou ligar para alguém às 10 da noite, que eu não tenho tanta intimidade assim, né? É o que eu faço, eu vou e oro por essa pessoa. Nem sei se de fato está havendo alguma necessidade ou não, se alguma coisa estava acontecendo naquele momento ou não. Eu sei que eu fiz aquilo que veio ao meu coração. Me veio à mente, eu fiz uma oração, fiz uma prece e pedi para que Deus guardasse, para que Deus protegesse. Bom, e aí, eu queria que vocês participassem, tá? Aí o texto fala mais: a acusação de hipocrisia muitas vezes é dirigida a nós, os que frequentam a igreja. Podemos ir à igreja pela mesma razão equivocada que levou o fariseu à sinagoga, não para adorar a Deus, mas para ganhar a reputação de ser espiritual. Então, às vezes, o que move muita gente a vir à igreja é querer parecer espiritual. Outras vêm porque se acostumaram também a vir à igreja, mas vêm sem aquele senso, porque estão vindo à igreja, né? Não há muito esse discernimento. Podemos nos vangloriar de nossas devoções particulares da mesma maneira. Dar louvor a Deus como ofertar aos pobres é um ato autêntico por si mesmo. Uma intenção oculta destrói a ambos. Se eu tiver uma intenção oculta, tanto ao dar esmolas como a fazer uma oração, eu, na verdade, eu estou equivocado. Porque a motivação, aquilo que me leva a orar e a buscar a Deus, não é a melhor motivação, não é o melhor intento, a minha intenção não é a melhor. E outra coisa muito curiosa, eu conheci um irmão que orava, que vou te ser sincero, o homem orando, ele dava um banho em todos nós aqui. O homem orava, que era uma coisa doida, a oração dele era espetacular. Um português polido, uma concordância verbal extraordinária, um vocabulário sensacional. Mas quando nós conhecemos mais a fundo esse irmão, a gente veio a concluir, até pelas informações que obtivemos, que aquele irmão, na verdade, ele não tinha nenhum tipo de vida espiritual religiosa sincera. Era uma pessoa muito complicada e muito difícil. Mas quando ele orava, aparentava ser alguém realmente que tivesse uma vida com Deus. Então veja como a gente pode se enganar. E como a gente também pode estar querendo impressionar, quando na verdade aquilo não é a expressão de um coração que ama a Deus, que ama o próximo, né? Então isso é muito importante que se diga. Eu vou pedir para Paulo abrir, me veio aqui à mente 1 Pedro, primeira de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Eu vou pedir para você ler os versículos 6 e 7. 3, 6, 7. Acho que já pega o que eu quero. Como fazia Sara, que obedeceu Isso. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, a qual vós quis tornar-te filha, praticando o bem e não temendo tribulação alguma. Mas, vós igualmente vivei a vida como um lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte do estágio, tratai a conjugalidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas relações. Então veja só, olha o que o texto está dizendo para nós. O texto está dizendo que é possível que dentro de uma relação conflituosa, matrimonial, isso venha a se constituir um fator impeditivo para que as nossas orações sejam recebidas por Deus. Você compreendeu a leitura que ele fez? Deu para perceber a leitura? Para que as vossas orações não sejam interrompidas, em outra versão, impedidas. Entendeu? Como se dizia na minha época, né? Também saudosista hoje, é aquela oração que não passa do teto. Lembra como se dizia isso? Né? Então ela impressiona, pode impressionar, mas ela é nada mais, nada menos do que uma mera exibição.
Bom, e aí o texto continua dizendo para nós assim, transforma nosso serviço para Deus e para os outros em um tipo mesquinho de autosserviço. Religião e caridade tornam-se um espetáculo exibicionista. Como podemos fingir que estamos louvando a Deus, quando na realidade estamos à procura de outros para nos louvar? É uma pergunta, né? Então parece que às vezes isso acontece mesmo, né? Como então os cristãos devem orar? Jesus disse, vá para o seu quarto e feche a porta. É claro que Deus usa as orações na igreja, as nossas intercessões, Deus abençoa, Deus cura, Deus traz vitória, tudo isso eu acredito piamente, mas isso não anula algo prioritário na vida de cada um de nós, os momentos de oração no recôndito da nossa casa, do nosso espaço melhor para orar. Para algumas pessoas vai ser realmente o quarto, para outras pessoas pode ser um quintal, né? Pode ser um outro ambiente onde haja mais tranquilidade para ela poder orar, né? Mas aqui no texto ele fala, olha, entre no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que vem em secreto, o seu pai que conhece as suas necessidades, que sabe daquilo que você precisa, ele vai te ouvir. Ele está esperando um momento de comunhão com você. Ele está querendo isso, que a agitação da vida, que os afazeres, que todos os nossos compromissos, porque são importantes, que os nossos compromissos não nos impeçam de quê? De ter uma vida de comunhão com Deus. Porque quando nós enfrentamos um problema, é essa vida de comunhão com Deus, de oração, que vai nos sustentar, que vai nos dar força para enfrentar um momento mais complicado, um momento mais adverso. Então é isso que ele está querendo explicar para nós. Devemos fechar a porta para a perturbação e a distração, mas também evitar os olhos curiosos dos outros e nos fechar em Deus, ou seja, nos concentrar em Deus. Tomara a Deus que você não viva o que eu vivi, né? Porque eu, quando me converti, orava bastante. E era muito curioso, né? Porque eu tenho uma mãe que ela não enxerga muito, minha mãe enxerga pouco. Em contrapartida, minha mãe ouve muito. O que você fala dela, meu irmão, ela escuta, pode estar distante. E naquela época, né, eu tinha por hábito me ajoelhar e orar e pedir a Deus as coisas que eu queria, né? Era um emprego, né? Naquela época uma mulher, uma namorada, né, e tal. Aí um belo dia eu estou orando lá, já contei isso aqui uma vez, uma pregação, estava eu orando, daqui a pouco minha mãe ouviu orando. E eu digo, Deus, me abençoa, Deus. Dá a graça de ter uma companheira, uma namorada e tal. Aí minha mãe veio, chegou pertinho de mim e falou assim, calma, meu filho, Deus vai te dar, meu filho. Então, outro momento, cara, eu estava orando também por uma irmã enferma e tal. Minha mãe chegou perto de mim outra vez, porque ela escutava muito, viu que eu estava orando. Quando eu falei, Deus, cura a irmã não sei quem, não lembrei mais o nome da irmã, mas cura minha irmã, ela está doente, está enferma, carece da tua bênção. Minha mãe chegou pertinho de mim enquanto eu orava e perguntou, meu filho, o que ela tem? É grave? Eu falei, mamãe, por favor, estou orando, mãe, por favor. Então, essas distrações todas, esses fatores eles que atrapalham a nossa comunhão, eles precisam de superação. Por quê? Porque para quem não entende o que está acontecendo no nosso interior, no nosso íntimo, aquilo que nós estamos fazendo parece bobagem. Que bobagem é essa de se ajoelhar, né, de estender as mãos, de orar, entendeu? Ah, um Deus que ninguém está vendo, parece que está doido. Que história é essa? Você tem que resolver os problemas, que orar o quê? Então, para quem não entende, nós não estamos muito bem na bola, né? Mas, na verdade, nós sabemos que Deus, Ele é preponderante na resolução dos problemas. Deus também é aquele que traz alegria ao nosso coração, independentemente de coisas boas estarem acontecendo ou não. O nosso coração é satisfeito por essa intimidade com Deus. A gente se apercebe do
quanto Ele nos ama, né? Então tudo isso é comunicado dentro dessa vida de oração. Pois não. Me lembrei agora dessa coisa da atividade de igreja, a gente acaba se acostumando, isso gera uma zona de conforto com a questão de que Deus é Deus e nos abençoa, e a gente se acostuma com isso. E a Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom, né? Existe... Tem que ter esse renovo, né? Tem que ter essa... Isso aí, essa semana eu estava me dando conta de caramba, as pessoas questionando a existência de Deus, né? Tanto os ateus estão aparecendo ultimamente, né? E eu falei, caramba, Deus, né? Como é que é isso? Deus existe? Como é que eu posso falar? Ué, mas eu sei que Ele existe por causa dos milagres que Ele já operou na minha vida. E aí a gente pode lembrar, trazer a memória aquilo que te traz esperança. Sim. Tem que ter esse renovo, meu. Nós podemos cair no extremo, que é aquele que eu falei no início, né? Se Deus já sabe, para que eu vou orar? Deus sabe tudo mesmo. Só que na realidade, nós oramos por quê? Porque é um meio de graça, é um instrumento de bênçãos para a nossa vida. Então nós devemos orar. Eu poderia dar até outras ilustrações da nossa vida diária. Por exemplo, a gente quando quer melhorar o nosso físico, o que a gente faz? Quando a gente quer melhorar nosso físico, o que a gente faz? Vai para onde? Para a academia, não é isso? A gente melhora o quê? A nossa alimentação. Sejam bem-vindas, queridas. Veio só trazê-la, né? Tá ótimo. E aí, dando continuidade, beijo, querida. E aí, dando continuidade, a gente percebe aqui que a nossa tendência pode ser uma tendência de hipercalvinismo. O que é isso? Né? Deus já sabe mesmo, Deus salva mesmo, então deixa acontecer, Deus sabe, não é? Quando na realidade não deve ser assim. A gente precisa utilizar os meios de graça para ter mais intimidade com Deus. Bom, somente com a porta fechada podemos obedecer ao próximo mandamento de Jesus: ore ao seu Pai que está em secreto. Deus está em secreto para ouvir a sua oração e a minha oração. Deus está em secreto. Então, eu diria que não é original o que eu vou dizer agora, mas que nós deveríamos ser monges contemporâneos, monges do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Monge que sai, que não fica recluso num ambiente fechado, num mosteiro, mas que tem seu tempo de oração, mas que depois vai para a vida pública, vai trabalhar, vai visitar as pessoas, né? Vai ao mercado comprar alguma coisa, ou seja, que vive uma vida normal como todo mundo vive, que se arruma, que vai ao salão, né? Que tem todos os seus cuidados necessários, que vai ao médico, mas que ao mesmo tempo também é alguém de devocionalidade. É alguém que de repente, eu nem sei se é o melhor jornal, mas é um que eu conheço, né? É alguém que vai ler o valor econômico, mas ao mesmo tempo ele também ora a Deus, porque ele não vai confiar nesses sites somente de informações sobre o mercado. Ele também busca a Deus pedindo direção, porque às vezes tem uma surpresa no mercado. E alguém fala, peraí, como é que você acreditou tanta confiança nessas ações aí, e realmente elas subiram, elas estão um tempão em baixa? De onde veio essa ideia? Não sei dizer, nem eu sei dizer. Eu olhei, me veio uma intuição e eu fiz o negócio, né? Então são coisas assim que acontecem às vezes com a gente, e Deus dá uma resposta muito positiva. Bom, então, olha o seu Pai que está em secreto. Nosso Pai está naquele quarto fechado, esperando para nos receber com alegria. Gente, Deus não quer nossa tristeza. Nós passamos por tristezas, é uma constatação bíblica. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o grande desejo de Deus é ver os seus filhos alegres, felizes, abençoados. E uma das formas melhores de ser abençoado é ter comunhão e intimidade com Ele. Às vezes eu estou assim num lugar, por exemplo, domingo à noite, domingo passado à noite aqui na igreja. Geralmente a gente faz aquela oração de final de culto, pedindo a Deus que abençoe a semana das pessoas, não é? É uma oração normal que nós fazemos constantemente. Mas no domingo passado, quando o culto estava terminando, eu não sei porque me veio ao coração
um desejo de orar pelas pessoas, entendeu? Orar por pessoas enfermas, orar por pessoas com algum tipo de problema, orar por pessoas com necessidades. Me veio um desejo muito grande disso. E eu orei. Saí daqui da Betel, fui pregar na outra igreja. Fui pregar na igreja presbiteriana de Pendotiba. Quando eu cheguei lá, o presbítero falou assim para mim: pastor, o senhor tem liberdade para pregar à vontade. Aqui o povo está acostumado a uma pregação longa. O senhor pode pregar até 1 hora. Eu falei: oh, que maravilha. Não, 1 hora, 60 minutos. Aí eu falei, aí eu fiquei feliz, fiquei à vontade. Aí eu fiquei feliz. Aí eu comecei a falar, aí ele falou para mim ainda assim: mais uma coisa, pastor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor pode chamar as pessoas na frente se quiser. O senhor pode orar pelas pessoas. Tenha total liberdade. Porque muitas igrejas nossas, né, elas têm uma liturgia muito preparadinha, antevista, sabe? Tudo muito certinho, né? Vamos dizer assim. E quando ele me falou aquilo, eu falei: pô, já estava com vontade, já saí da Betel com esse desejo. Aí eu preguei quase 1 hora, me senti renovado, à disposição. Daqui a pouco eu falei assim: eu estou com vontade de orar pelas pessoas hoje. E quando eu falei isso, rapaz, veio a maior parte da igreja veio à frente, querendo oração. Tem até fotos aí que eles nos enviaram. E nós oramos pelaquela quantidade bem considerável de pessoas, né? Nós oramos por eles todos aí, pedindo a Deus a bênção deles sobre aquelas vidas. Então, existem esses momentos que parece que Deus... Nós sabemos concretamente da necessidade de oração pela palavra. Não precisa uma revelação para dizer que a gente tem que orar, porque está na Bíblia, é claro que a gente deve orar, né? Mas existem momentos que parece que o Espírito Santo nos leva a isso de uma maneira mais forte ainda. Você precisa orar mais. Você precisa se quebrantar. Você precisa se ajoelhar e orar, né? Então, quando Deus falar assim com você, ore, faça isso. Vai ser bênção. Está falando com você? Amém. Amém. E aí vem, assim como nada destrói mais a oração que os olhares para quem está nos observando, nada enriquece a oração como uma consciência da presença de Deus. Você ter, claro que nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, se Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não apenas presente em todos os lugares, porque você pode estar presente em todos os lugares, eu também, mas não ao mesmo tempo. Ele não, Ele está ao mesmo tempo. Ele está aqui agora com a gente, mas está lá também na casa da senhora, com a Márcia Valéria, com a Caroline, está lá, no Japão, na Austrália, né? Enfim, mas esse senso de que Deus está presente faz toda a diferença, né? E aí ele diz assim: Ele não vê somente a aparência, mas o coração. Não aquele que está orando, mas a verdadeira intenção da oração. A essência da oração cristã é buscar a Deus. Então, esse desejo de buscar a Deus, eu digo a vocês, nós temos perdido isso bastante ultimamente, né? A gente encontra todos os motivos, e aqui eu falo com muito amor, mas tenho que falar, né? A gente encontra todos os motivos para não vir à igreja. Se chover um pouquinho, a gente não vem, né? Se alguém apareceu na nossa casa, eu não vou à igreja. Eu iria hoje, mas chegou um amigo meu aqui, eu não vou levá-lo para a igreja. Se ele não gostar, e se ele não achar interessante, meu querido, minha querida, leve, porque pode ser que essa pessoa esteja realmente muito necessitada e não foi à toa que ela foi te visitar. E ela não foi te visitar para você deixar de ir à igreja, muito pelo contrário, mas para você ir à igreja com ela, com essa pessoa, entendeu? Então é isso que a gente precisa perceber, né, nos eventos da nossa própria vida. A hipocrisia não é o único pecado que devemos evitar na oração. Murmurar ou repetir mecanicamente coisas sem sentido é outro. Muita gente, às vezes, em vez de orar, só murmura, né?
E já expliquei aqui muitas vezes, né, que existe uma diferença entre murmuração e lamentação, né? A lamentação é quando você fica muito pesaroso porque alguma coisa ruim aconteceu e você se pergunta assim: Deus, por que o Senhor, podendo fazer, não fez? Deus, eu não entendo por que isso aconteceu justamente agora, no melhor momento da vida da minha filha, da minha irmã, de algum parente meu. Por que aconteceu agora isso? Logo nesse bom momento. Isso é lamentação. Por quê? Você está constatando que algo que Deus poderia ter feito, Ele não fez. Você está até triste com isso, mas você não perde o quê? A sua esperança nele, por mais difícil que seja o momento. Já a murmuração já é aquela postura de alguém que está completamente sem fé. É aquele que já desacreditou de tudo. É aquele que, se a gente não cuidar muito, está arriscado ele abandonar até mesmo a esperança dele em Cristo. Está arriscado ele abandonar tudo, abandonar a igreja, abandonar tudo, né? Então, esse murmura. Mas o que lamenta não, ele sofre, dói, machuca, ele não compreende perfeitamente, mas ele mantém a sua esperança, melhor dizendo, em Deus. Entendeu? É isso que acontece. Deu para compreender o que eu estou dizendo? Deu? Então é isso. E aí o texto nos diz assim: o primeiro é o problema do fariseu, o segundo, o problema do pagão. A repetição interminável priva a oração de um enfoque real e pessoal em Deus e a torna em mera recitação. Vocês devem lembrar da oração de Jabes. Não sei se vocês lembram da oração de Jabes. Eu já preguei algumas vezes na minha vida sobre a oração de Jabes. Um autor escreveu um livro sobre essa oração e que, ao meu ver, ele foi muito equivocado no que ele escreveu. Então, ele tenta dizer que Jabes descobriu um segredo de ser abençoado, de ser bem-sucedido. Mas quando, na verdade, não é isso, né, que aconteceu ali. O que ocorre é que realmente Deus está no processo da vida de Jabes e Deus o leva a buscar a Deus. E ele invoca a Deus, coisa que seus irmãos não fazem, né? Com a mesma sinceridade, com a mesma verdade, com o mesmo vigor, né? Então está na hora de eu voltar a pregar sobre Jabes, né? Qual a história de Jabes? A história de Jabes é essa, são poucos versículos. Ele ora a Deus diante de seu conflito, né? Ele invoca a Deus e Deus o responde e o torna ricamente abençoado. Só que algumas pessoas acham que ele descobriu um segredo, porque todo mundo vive atrás de um segredo, de alguma coisa mágica, né? E aí o sujeito escreve um livro tentando mostrar os segredos da oração de Jabes, como se ele tivesse descoberto alguma coisa, como se a bênção estivesse no homem e não no Deus Criador, que na verdade nos abençoa. Então foi essa questão que aconteceu. E aí, muita gente pensa que para ser abençoado tem que fazer a mesma oração, tem que repetir as mesmas palavras como um mantra. Se repetir as mesmas palavras que ele descobriu como se fossem palavras mágicas, você vai ser abençoado, quando na verdade não é isso. A oração deve ser fruto da nossa espontaneidade, daquilo que vai em nosso coração, porque na verdade o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que acontece? É o Espírito Santo que pega a nossa oração, porque não sabemos orar como convém, e ele faz o quê? Ele arruma a nossa oração para que Deus possa receber a nossa oração. Nenhum de nós aqui, nem o pastor, nem o presbítero aqui, presbítero Isaías, nenhum de nós sabe orar, entendeu? A gente ora a Deus, mas Deus pega essa oração através do Espírito Santo, né? E organiza essa oração, arruma essa oração para Deus poder recebê-la e atendê-la. Portanto, a gente não deve ter receio de orar a Deus porque não está acostumado, porque não tem as palavras exatas, porque não tem o hábito de orar em público. Comece a orar. A oração pode mudar a vontade de Deus? Essa é uma pergunta polêmica, né?
muito polêmica, se a oração pode mudar a vontade de Deus. Uma discussão. É uma discussão muito grande sobre essa Mas questão. aquela história, Abraão, quando Deus se apresentou a Abraão, antes da mudança, da destruição de Sodoma, né? Uhum. Diálogo, né? Deus mudou, ou melhor, ele já tinha pronto essa pensão, já tinha Sim, pronto, né? sim. Mas ele ia. Exatamente. Deus é imutável, num certo sentido, né? Ele não pode contrariar aquilo que ele se propõe, né? Mas dentro da vontade de Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, inclusive, a disposição do coração. Deus sabe, por exemplo, qual vai ser a nossa atitude em dado momento. Deus nos assiste nas horas. Mesmo que seja errado, Ele sabe as nossas E às atitudes. vezes não impede que a gente erre. Às vezes não. Não impede. Mas também, se ele quiser, ele age, entendeu? Para que a gente. Se ele vê que será fatal. Ele pode mudar isso. Ele pode mudar isso em nós, né? Por exemplo, quer ver um exemplo disso? Quando nós somos tentados, né? Existem tentações que são muito fortes, né? E nessas tentações muito fortes, por exemplo, alguém te falou alguma coisa pesada. Qual a vontade que dá em qualquer ser humano? Responder à altura. Pô, peraí, gente, eu nunca fui grosso com essa pessoa e me responde dessa maneira. Vou responder da mesma moeda, da mesma forma. Cara, nessa hora, respira fundo, pede a Deus misericórdia, fique em silêncio. Quem disse que você é obrigado a responder na mesma hora, pessoa? Aí você vai responder num momento talvez de chateação, de aborrecimento, vai dar uma resposta que vai atrapalhar o quê? A amizade de vocês, a reconciliação de vocês, a amizade de vocês. Então, dá um tempo, espera. Ainda mais em dias como esses nossos aí, né, que antecedem as eleições. Respira fundo, pensa, porque você pode perder um bom amigo, você pode perder alguém legal. Então, segura. E nessas horas que a gente está sendo pressionado e tentado, o que acontece? Deus nos assiste também nas nossas fraquezas. Deus está conosco nesses momentos, né? Então Deus ele é poderoso para mudar os intentos do coração. Ele pode fazer isso, né? Mas ele já sabe de toda a trama, porque ele está fora do tempo, né? Ele interage conosco no tempo, mas o tempo dele é outro, é Kairos. Ele não está no cronômetro, eu tenho que terminar daqui a pouquinho, não posso passar do horário, né? Mas ele não está preso ao tempo, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe que de repente eu vou pensar em fazer uma coisa 3 vezes e vou desistir de fazê-las. Tudo isso ele sabe, né? Então é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E aí o texto diz que na verdade a oração não é um mantra. Não adianta você achar que vai ser uma reza. Não é proibido, veja só, é bom esclarecer isso para vocês. Não é proibido você recitar uma oração. Nós de tradição reformada, nós temos orações que são compostas para serem lidas em momentos específicos. Eu reluto um pouco com isso, não é muito meu jeito, mas, por exemplo, nós temos orações para serem lidas no casamento. O Pai Nosso. Entendeu? O próprio Pai Nosso não é impeditivo. O Pai Nosso é exatamente, não há um impedimento de você repetir essas palavras como uma oração. Pai Nosso, mas realmente ali nós encontramos no Pai Nosso um modelo de oração, né? Se você for analisar direitinho, como é que deve começar uma oração? Deve começar com adoração, que na verdade é o principal papel do ser humano, do cristão. Não é evangelizar. A principal tarefa do cristão e da igreja não é evangelizar, é adorar a Deus. Quem não adora a Deus pode estar até evangelizando, mas está deixando de fazer algo que é prioritário, que é adorar a Deus. Entendeu? Então é importantíssima a adoração. Então a oração começa com adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Entendeu? Então é isso que está acontecendo aqui. Então, nada de fazer, de ter receio de fazer uma oração espontânea. Estamos terminando já, gente. Pelo contrário, a expressão indica que
uma das evidências de sermos perdoados por Deus é nossa disposição de perdoar aqueles que pecam contra nós, né? Então, quando a gente é perdoado por Deus, a gente também consegue perdoar o outro. Quando eu penso em perdão da seguinte maneira, eu não penso que perdão envolva você colocar alguém que te roubou outra vez na gerência da sua loja. Entendeu? Você não vai fazer isso, não é? Não seria algo são, algo de sanidade mental, né? Seria um risco muito grande que você estaria correndo. Agora, você pode perdoar essa pessoa, não ter nenhum rancor, não ter nenhum ódio, desejar o bem dela, orar por ela, porque só quando a gente ora por alguém, realmente nosso coração está liberado em relação àquela pessoa, porque dificilmente você vai orar por alguém que te fez mal, ou por alguém que de repente você tem algum problema com essa pessoa, entendeu? Quando você chega ao ponto de orar, é porque Deus te curou mesmo, Deus liberou o seu coração mesmo, só assim você ora por essa pessoa, né? Então ele diz aqui para nós que quando a gente se sente perdoado por Deus, nós também encontramos uma disposição tremenda de perdoar as outras pessoas. E isso dá um alívio na alma da gente, uma coisa muito boa. As duas últimas petições provavelmente devem ser entendidas como os dois lados do mesmo pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Podemos parafrasear o pedido da seguinte forma: não permita que sejamos levados a tamanha tentação a ponto de sermos dominados por ela. Por que isso, gente? Porque tentação não é... Não é provação, são coisas diferentes. A provação é de Deus. Deus nos prova. Quem nos tenta é o diabo, né? Mas uma coisa importante de dizer aqui é que quando, como ele mesmo fala, quando a tentação ela surge, nós precisamos pedir a Deus que não caiamos em tentação, porque a tentação por si só, ela não se constitui pecado. Todo ser humano é pecado, é tentado, mas nem sempre nós caímos em pecado, entende? Então, na verdade, o que nós temos que pedir a Deus é para nós não cairmos em pecado, porque a tentação ela vai acontecer na nossa vida. Nós estamos sujeitos à tentação, mesmo sendo regenerados por Cristo, sendo novas criaturas, ainda assim nós somos tentados, entendeu? E até se a gente cair, nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar, que é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso advogado. Aí diz assim o texto, que a questão é não sermos dominados pelo mal, pelas artimanhas de Satanás, que às vezes tenta roubar de nós o quê? A fé, a esperança, o ânimo, a alegria de estar bem com Deus, né? Então, isso é um assunto muito sério, a gente está vendo que é um assunto sério, que a gente deveria tratar com muito cuidado, porque causa um benefício espiritual tremendo a nós, a nossa família, a nossa casa, as nossas relações. A gente precisa deixar de ser pavio curto, né? A gente não pode ficar brigando por todas as coisas. A gente deve ser mais tolerante um pouco, né? Então isso é muito interessante que a gente pense. Bom, e aí para a gente finalizar, diz assim ainda: mas nosso Pai Celestial nos livrará se nós o invocarmos. Então a oração, ela é necessária nesses momentos também de tentação. Deus me livra, Deus me guarda, Deus me protege, Deus me tira dessa, né? Então são aqueles momentos de muita tentação. Você imagina essas pessoas que trabalham no serviço público, que de repente recebem propostas, aquelas propostas terríveis, né, dos corruptores, né? Valores altíssimos, umas situações que você se sente sem saber o que fazer. Imagina a pressão dessa pessoa. Só Deus para livrar, não é? Só Deus para livrar, dá muita força para a pessoa ser ética e não cair em tentação. É possível ver nessas três petições uma alusão velada à Trindade. Olha que coisa interessante. A Trindade presente aqui. A criação e a providência do Pai nos dão o pão nosso de cada dia.
A morte expiatória do Filho nos dá o perdão. É a morte de Cristo que nos traz o perdão, né? E a presença do Espírito que habita em nós nos dá o poder para vencer os ataques do maligno. Então, tem alguém que escreveu, um autor escreveu que o Espírito Santo é o Deus esquecido. O outro escreveu o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Então são duas verdades que a gente tem que parar para pensar, né? Uma, que pode ser que você, na sua teologia, na sua maneira de ver Deus, você não dê lugar para o Espírito Santo na sua vida. Talvez seja o mais necessário nesse momento, ainda mais nessa era que a gente está vivendo, é ter o Espírito Santo realmente pulsando dentro de nós, né, nos conduzindo, porque o Espírito Santo traz o que a nós? As virtudes do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, tudo isso o Espírito Santo traz. Ele é o Consolador, como Paulo bem disse aqui também. Então veja a importância e o valor do Espírito Santo. Mas para muita gente ele é um Deus esquecido, e as pessoas se esquecem que ele é o Deus que habita em nós, né? A Bíblia diz isso com muita clareza, nós somos santuários do Espírito Santo, né? E aí, é Ele quem nos dá o poder de vencer o maligno. Não é de admirar que alguns manuscritos antigos, mas não os mais antigos, terminem com a doxologia, que proclama o reino, o poder e a glória de Deus para sempre. Quando a gente termina o Pai Nosso, a gente sempre fala isso, né? E isso se chama doxologia, dar glória, entendeu? Dar glória, tem a ver com doxologia. Alguns entendem que essa parte do Pai Nosso, ela não está nos melhores manuscritos. Alguns entendem dessa maneira. Aqui ele diz, olha, não é de admirar que alguns manuscritos antigos, mas não os mais antigos, John Stott defende a ideia de que nos mais antigos está presente a doxologia, mas muitos teólogos entendem que nos bons manuscritos não consta a doxologia, entendeu? Eu não me lembro agora se na nossa Bíblia está entre parênteses, abre aí, Paulo, Mateus capítulo 6, nessa versão que nós estamos usando, do Pai Nosso, vê lá no finalzinho, né, do Pai Nosso. Dá uma olhadinha aí. Você está com a Bíblia aberta. Pai Nosso. Lá no finalzinho. Porque especular com os homens. Aqui também? Não teu reino. Exatamente, ó. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Está vendo? Por quê? Porque há esse questionamento, por isso que está assim. Entendeu? É colchete que tem, não é? A letra é pequena. Olha aí, Ângela. Você que enxerga melhor, Ângela. Essa aqui e na outra Bíblia. Não, muitas versões está assim. Está assim? Qual é o capítulo? 6, 9, 10, por aí mais ou menos. Mateus 6, 9, 10, por aí. 13, verso 13, capítulo 6, Mateus. Daí em diante. Está em colchete. Poder e a glória para sempre. Não está? Por quê? Porque existe essa questão, esse A questionamento. parte entre colchetes não consta do texto grego adotado. Entendeu? Do texto grego adotado. Os manuscritos que foram utilizados aqui não consta desse manuscrito. Mas, segundo John Stott, o grande exegeta, ele diz que nos textos mais antigos está presente essa doxologia, entendeu? Não faz essa última. Exato, como a gente faz. Isso é doxologia. Eu estou até entrando nisso aqui, estou dando para vocês algo que nem se fala, nem se comenta, né? Então eu estou explanando algo que não é comum, explicando o que se chama doxologia e também explicando isso que John Stott está dizendo aqui, né? Então são coisas que passam despercebidas pelas pessoas. Bom, então, é no 13. Usa também doxologia.
Isso é muito comum a gente encontrar em outros textos da Bíblia também, a doxologia. E eu fico com John Stott, né, que ele é um grande exegeta, o maior exegeta do século XX. Bom, mas o que é importante para nós é que a oração precisa ter um lugar preponderante na nossa espiritualidade. É Deus quem nos guarda, que nos protege, é Ele que está conosco, é Ele que nos firma, que nos dá tranquilidade diante das pressões. Às vezes a gente nem se apercebe disso, mas a gente vive, às vezes, um período difícil na vida pessoal, no trabalho. Você enfrenta um momento que ele não é um momento de 24 horas. Não é um dia mau de 24 horas, porque dia mau na Bíblia é um período de tempo no qual você vive dificuldades, lutas e pressões. E você fala, meu Deus, olhando para trás, como eu aguentei viver aquilo tudo? Olhando para trás, como é que eu superei? Eu conheço um pouquinho da sua história. A senhora viajou, fazia um monte de coisa com família e tudo mais. Como é que a senhora aguentou com mais de um emprego? Eu conheço um pouco da sua história. Como é que Ricardo venceu essa etapa difícil que ele venceu? Né? Deus estava nesse processo todo, né? O sustentando, né? O guardando, para que ele não desanimasse. Houve momentos difíceis? Houve, claro que houve, eu acompanhei. Mas Deus o sustentou nisso tudo, né? Então, veja o lugar, a importância da devoção, da espiritualidade e da oração. A oração não deve ser algo para a gente mostrar que é mais espiritual do que qualquer outra pessoa, mas deve ser parte da nossa vida diária. Por isso que ele fala, quando orardes, porque ele entende que todo aquele que nasceu de novo vai orar, vai ser alguém de oração, vai ser alguém que vai ter comunhão com ele.